e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre educação superior, né? Não é fácil falar de educação superior em 20 minutos, né? Especialmente considerando aqui a complexidade, né, do tema. Na verdade, a educação superior se refere, né, claro, à graduação e pós-graduação, e na nossa LDB inclui, né, os cursos sequenciais. Então, cursos sequenciais, graduação, licenciatura, bacharelado, tecnologia, pós-graduação, lato, estrito sensu. Mas como nós teremos uma fala logo em seguida, acho que é a última, né, sobre pós-graduação, eu vou me ater mais à questão da educação superior, embora quando a gente olhe para o Plano Nacional de Educação, a gente deva considerar as metas 12, né, que trata propriamente da graduação, as metas 13 e 14 da pós-graduação, e a gente precisa considerar também as metas 15 e 16, que tratam da formação de professores, né? Então, é nesse conjunto de aspectos, né, que a gente deve olhar a educação superior. Esse slide que vocês estão visualizando, ele mostra, né, um pouco o desenho geral do Plano Nacional de Educação, em que você tem um conjunto de metas voltado para a obrigatoriedade e universalização da educação, muitas delas já foram aqui tratadas, algumas metas voltadas, né, para ampliação da oferta, né, também algumas aqui já foram tratadas, e a educação superior está nesse conjunto, né, uma etapa, né, um nível da educação escolar em que se busca tratar como direito, né, a educação superior e, portanto, a necessidade de ampliar a oferta. Mas há vários outros temas, né, que são também tratados, que são fundamentais, alguns deles tratados aqui ao longo da tarde, né? E nós, ao longo desse tempo, estamos caminhando aí para o final do Plano Nacional de Educação, temos visto, né, que poucas metas, de fato, vão ser concretizadas, né? As metas que tiveram algum cumprimento parcial, basicamente a meta 7, a 11, a 13 e a 14. É claro que a gente precisa considerar no Plano Nacional de Educação, o professor Nelson Amaral escreveu um texto, né, dizendo da morte do Plano Nacional de Educação, porque, na verdade, o que nós vimos ao longo desses anos, né, de implementação do plano, de 2014 para cá, foi um conjunto, né, de crises econômicas, políticas, sociais, enfim, que vivenciamos, né, desde o golpe, né, sobretudo, e que levou quase que a um desfinanciamento da educação, né, se a gente considerar o patamar que a gente vinha buscando alcançar e o que ocorreu desde então, né? A meta 20 é uma das metas, é a meta mais importante, e acho que ela precisa ser preservada no novo Plano Nacional de Educação, porque sem ela as outras metas não vão alcançar êxito, né? Então, acho que em qualquer situação é preciso garantir, né, que a gente tenha esse investimento público em educação pública alcançando 10% do PIB. E o que ocorreu ao longo desse período, por exemplo, aqui nesse slide vocês estão vendo de 2015 a 2020, né, é que a gente não saiu do lugar, né? Praticamente mantivemos o mesmo patamar de financiamento, quando deveríamos ter chegado, né, em 2019 com 7% do PIB, 2010 com 10% do PIB, né? No tocante à educação superior, é importante, né, e a gente está num momento de discussão, né, do documento de referência da CONAI, está um momento de redefinição, de avaliação e redefinição dessas metas. É preciso olhar, de maneira geral, não tenho tempo aqui para desenvolver, mas olhar o movimento da reforma de educação superior que ocorreu no Brasil a partir de 1995. Nós tivemos, né, em 1995, uma reforma da educação superior que procurou dissociar ensino e pesquisa, e isso se objetiva nos formatos acadêmicos, nos tipos de curso, nos processos seletivos, né, enfim, há uma diversificação e flexibilização do sistema de educação superior. E naquele contexto, especialmente em relação às universidades federais, né, uma expansão a custo zero,
né? Porque não houve, de fato, maior investimento do governo federal para que ocorresse aumento de vagas e, portanto, a gente caminhasse numa perspectiva de democratização do acesso. Houve, de fato, uma expansão bastante acelerada, tanto no setor privado como no setor público, mas por meio de alguns mecanismos, né, que levaram a esse resultado, como, por exemplo, a gratificação de estímulo à docência, né, que levou muitas universidades a criarem vagas para que os professores alcançassem, né, a pontuação necessária para terem seus salários, né? Um segundo momento, que é o momento que começa a partir de 2003, eu acho que ele é um momento que caminha na perspectiva, né, de uma expansão com certa ambiguidade, mas que caminha na lógica de maior inclusão social, né? E eu acho que o ponto alto disso é a lei de cotas, né, em 2012, que reserva 50% das vagas em todos os cursos de nível superior, né? Então, isso é importante, e a gente vê isso nos indicadores, né, levando a essa maior democratização do acesso em termos de renda, etnia e assim por diante. Tivemos um programa importantíssimo, que foi o ReUne, né, que praticamente dobrou o número de vagas nas universidades federais, e uma forte expansão na educação profissional nesse período, além de outros programas importantes, como mobilidade estudantil, mobilidade discente e docente, né? O PENAES, né? O plano de apoio, né, aos estudantes para permanência nas universidades. E um terceiro momento, que eu acho que começa, sobretudo a partir de 2015, 2016, é esse que nós vivemos, né, de uma forte desregulação, desregulamentação da educação superior, né? E isso tem resultado numa expansão, especialmente de cursos de educação à distância, sem qualidade, né? E os dados do ENAD têm mostrado exatamente isso, né? Também é a partir de 2007 que a educação superior no Brasil vai para as bolsas de valores, né? E você tem hoje a educação, sobretudo privada, né, na mão de poucos grupos privados, né, que se transformaram em grandes oligopólios da educação superior. E isso tem resultado em processo de transnacionalização, de tecnificação do conhecimento, de retórica do empreendedorismo, de precarização do trabalho e assim por diante. Então, embora a gente tenha, né, um crescimento no número de matrículas em curso de graduação e sequencial de 2011 a 2021, e isso tenha resultado, como a gente vai ver aqui, né, em melhoria das taxas bruta e líquida de acesso à educação superior, esse movimento, né, ele em grande parte, tirando esse período, né, de 2008 a 2012, 2013, que é um período de impacto do ReUne e também de expansão dos institutos federais em termos de graduação, porque a lei dos institutos exige, né, um percentual de oferta em ensino superior, sobretudo nos cursos de licenciatura. O que a gente vê é um forte crescimento do setor privado, especialmente mercantil, em termos de educação superior. Nós já estamos com 77% das matrículas na educação superior sendo ofertadas pelo setor privado no país. Quer dizer, o Brasil, na América Latina, só não tem a educação superior mais privatizada do que o Chile, né? Então, essa é uma realidade que o Plano Nacional de Educação não conseguiu debelar, né? Mesmo ele estabelecendo na meta 12 que 40% das novas matrículas deveriam ocorrer em instituições públicas. Então, o que a gente vê, por exemplo, quando você pega os dados em geral, né, por exemplo, aqui você vê a taxa de escolarização bruta e líquida. A taxa bruta, né, ela vem num crescimento, né, ao longo desse tempo, assim como a taxa também líquida e o que se chama taxa líquida ajustada, né, que contabiliza também a população que já passou, né, digamos assim, já concluiu a educação superior, mas está nessa faixa etária. Tivemos a pandemia, né, e você olha aí e vê que no último ano, né, 2021, houve uma queda, né, nas taxas de escolarização
especialmente na taxa líquida ajustada e na taxa líquida, né, em termos de educação superior. Então, os dados mostram, né, que se a gente pegar os parâmetros internacionais de expansão da educação superior, de oferta de educação superior, que nós estamos ali no que se chama sistema de massa, né? Não de massa no mau sentido, né? Mas um sistema que tem uma composição da população de 18 a 24 anos entre 16% e 50%, olhando essas taxas, né? Tanto bruta como líquida, né? Então, estamos longe, né, de nos tornarmos um sistema de acesso universal, que seria ultrapassar 50%, e esses percentuais do Brasil, eles estão, em geral, abaixo dos nossos vizinhos, né, em termos de oferta de educação superior. Então, é uma meta que não será atingida, porque a previsão era 50%, né, da taxa bruta até o final do Plano Nacional de Educação, né, então, conclui o ano que vem, né, em junho de 2024, e isso não será alcançado. O mesmo ocorre com a taxa líquida, né? Era para chegar a 33% e não chegaremos, né? Estamos com algo como 20%, 21%. Em ambos os casos, aqui a gente está olhando de maneira genérica, né? Mas é preciso olhar a situação de cada região do país e de cada estado do país. Nós temos muitas assimetrias, muita concentração, né, especialmente nos estados mais ricos, nas regiões mais ricas do país, e isso precisa ser corrigido. E isso é mais grave ainda quando a gente olha para a pós-graduação, né? Então, esses são os dados que a gente tem. E também quando a gente olha a situação da taxa líquida de escolarização da educação superior, considerando por sexo, cor, raça, né? Então, você tem ainda uma certa concentração, né, do sexo masculino em cursos, especialmente da área de engenharia, de tecnologias, né, e alguns cursos, muitos outros, né, claro, com a forte presença feminina. E a questão de cor e raça, embora a lei de cotas tenha contribuído significativamente, né, para mudar a cor né, das universidades federais, é importante, né, que isso perdure ainda por muito tempo, para que, de fato, a gente tenha, né, em cada estado e em cada região, uma composição social de acesso à educação superior, né, que represente, de fato, a população brasileira em sua integralidade, né? O grande problema, como eu disse, né, dessa forte privatização da educação superior, que faz com que a gente tenha 77% das matrículas no setor privado, havia, né, nessa meta 12 a perspectiva de que 40% das novas matrículas fossem no segmento público. Infelizmente, os percentuais aqui mostrados, né, nesses slides mostram que isso não aconteceu. E não, né, pelo contrário, cessou o plano de expansão que foi o Reúne, e, em seguida, né, houve uma forte queda, né, começou a haver uma queda acentuada dessa expansão nas instituições públicas, né, sejam federais, estaduais e municipais, muito pouco significativo, né, a presença de instituições municipais em termos de contribuir para essa expansão. Então, se a gente olha, por exemplo, de 2018 a 2020, houve uma redução de 121 mil matrículas, né? Então, nós certamente precisaríamos, né, de outros programas de expansão para que, de fato, minimamente, né, o setor público não fosse encolhendo, né, frente ao setor privado, né, hoje com 23% das matrículas dos cursos de graduação. Um outro aspecto muito importante que precisará ser enfrentado no novo Plano Nacional de Educação é o forte crescimento da educação à distância, né, que foi, inclusive, intensificado
a partir da pandemia, né? Uma parte significativa de cursos que estavam no setor privado, especialmente mercantil, de forma presencial, estão migrando para a educação à distância ou para formas híbridas, né, de oferta. E aí você tem um número enorme, né, de vagas ociosas, né, criadas em cursos, né, e instituições que ofertam educação à distância, né? A gente olha aqui, por exemplo, outro aspecto que precisará ser enfrentado, que a participação da rede pública, né, na oferta de EAD é mínima, né? Ela está em torno de 6%, e no setor privado a oferta ela já está em torno de mais de 70%, né? Então você vê que é preciso enfrentar esse aspecto, sobretudo do ponto de vista, de um lado, do financiamento para o público, para que a gente tenha, né, uma educação à distância de qualidade, né, sendo ofertada com financiamentos permanentes nas instituições, e, de outro lado, o problema da regulação, né, que houve uma flexibilização enorme nos últimos anos e o resultado tem sido uma queda imensa, né, na qualidade da oferta desses cursos de graduação à distância. Esse slide aqui é bom para a gente ver o seguinte, né? Se a gente pegar, e o INEP tem feito um esforço nesse sentido, pegar a população de 25 a 34 anos com graduação completa, o Brasil está lá atrás, né, em termos desse patamar, mas também se a gente pegar de 18 a 24 anos. Então, isso significa, né, naquele parâmetro que eu estava colocando, o sistema de elite, o sistema de massa e um sistema de acesso universal, né, pensar dessas sociedades tecnológicas do século XXI, que nós precisaremos avançar muito em termos de acesso à educação superior, claro que em cursos de qualidade, né? E uma preocupação grande nesse processo é o que está acontecendo com o ensino médio, né? Que vai ser discutido daqui a pouco, né? Mas hoje você tem mais vagas ofertadas na educação superior do que gente concluindo o ensino médio, né? Isso vai ter, sem dúvida nenhuma, uma repercussão muito negativa, né? Por mais que a educação superior seja e as universidades possam ser bastante inovadoras, né, em termos da criação de cursos, né, talvez fora desse padrão clássico, né, de curso de 4, 5, 6 anos de graduação, e possa criar, né, formas novas de atrair, né, para os bancos, né, universitários, acadêmicos, aqueles que, mesmo já tendo concluído o ensino superior, possam regressar para algo, né, como uma educação profissional ao longo da vida, uma educação acadêmica ao longo da vida, enfim, né, essas possibilidades precisam ser novamente discutidas, né? A universidade da terceira idade e assim por diante. Porque, claro, né, o ensino médio de tempo integral e, né, a melhoria das taxas de conclusão do ensino médio serão fundamentais nesse processo, né? Eu coloquei esse slide aqui para que vocês vejam um pouco assim também a situação do número de participantes no Enem, né? Ele vem caindo absurdamente, né, desde o momento da crise, 2014, 2015, e a cada ano que passa ele cai, né? Deu uma melhoradinha agora, né, no ano de 2023, né? Mas, de qualquer maneira, isso mostra a falta de aspiração, né, da juventude em olhar para a educação superior como uma possibilidade, né, enfim, que garanta alguma mobilidade social e assim por diante, né? Então, talvez porque cada vez mais são poucas as áreas ou cursos de educação superior que garantam, né, digamos assim, um ingresso no mercado de trabalho para a área específica para a qual a pessoa foi formada, né? Então, esse é um aspecto também que precisa ser discutido nesse PNE. Então, as taxas, né, também, percentual, né, de conclusão, como eu estava colocando antes, né,
ele vinha num certo crescente e depois, com a pandemia, ele cai novamente, né? Então, a gente não sabe, provavelmente em 2022 isso ainda vai continuar caindo, né? E a gente espera que essa reação venha com a educação de tempo integral, mas só a educação de tempo integral não resolve, porque os jovens, né, das camadas mais pobres da população precisam de apoio para a continuidade dos estudos, né? Então, para concluir aqui, eu diria que o Plano Nacional de Educação, tomando emprestado aqui o diálogo, né, que a gente vem fazendo, inclusive com alguns colegas do INEP, ele precisa caminhar, talvez, na perspectiva da redução das desigualdades que ainda persistem em nosso país, né? Primeiro, da perspectiva de investimento na expansão pública, incluindo, né, educação à distância de qualidade, mas também vendo problemas que a gente começa a observar nos dados do Censo da Educação Superior, também, né, outros dados da educação básica, no que diz respeito à eficiência do sistema, em termos de acesso, permanência, redução da evasão, eliminação de vagas ociosas, né? A EAD de qualidade, de fato, pode contribuir na perspectiva da democratização do acesso, mas é preciso, por outro lado, controlar essa expansão desenfreada da educação à distância do setor privado mercantil, que tem, né, barateado a qualidade dos cursos de educação superior. Então, a gente precisa de uma orientação para a oferta de educação superior conectada também com o desenvolvimento econômico e social do país, né? É preciso que as instituições e o próprio governo, né, dialoguem um pouco mais em termos de uma orientação estratégica para essa expansão da oferta. Mas um aspecto que precisará ser enfrentado, não é a retomada do processo de avaliação e de regulação, né, que foi absolutamente flexibilizado, quase que caminhando para uma autorregulação mercantil, né, em termos de oferta de educação superior. E, por fim, né, sem dúvida nenhuma, enfrentar o problema da desigualdade de renda. A lei de cotas ajuda, mas não resolve tudo, né? Precisam outras políticas que contribuam para equacionar o problema da desigualdade de renda, questões étnico-raciais, questões das assimetrias regionais, problemas que ainda persistem quanto a gênero, né? E quanto à situação das pessoas com deficiência, transtornos globais e desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. Então, basicamente, acho que eram esses os aspectos que eu queria aqui colocar, que eu acho que são necessários da gente enfrentar, e teria muitos outros aqui que nós precisaríamos detalhar, mas não haveria tempo.